estudantes do 6º ano. Olha a gente aqui para concluir o capítulo 7 do nosso livro, tá bom? E, de antemão, um capítulo excelente, tá bom? Sou suspeito de falar, mas gosto muito desses assuntos. É lógico, um livro de geografia, o professor de geografia, seria estranho se eu falasse o contrário, não é isso? Então, esse assunto, particularmente, muito legal, tá bom? Então, pega o teu livro de geografia, abre na página 131 do livro de vocês. E eu tenho o tema 4, que tem justamente a deteriorização, né, a destruição da camada de ozônio. Lembra quando a gente trabalhou sobre as camadas da nossa atmosfera? E entre essas camadas, ou seja, os gases que formam essa camada, eu tenho o ozônio. E qual é a função do ozônio? É justamente proteger a nossa pele dos raios solares agressivos, certo? Então, os raios solares, eles vêm muito pesado, muito carregado para o nosso planeta. Porém, em contato com essa camada aqui, passa apenas o essencial, né? Veja só, com essa camada, nós seres humanos, a gente já sofre com o câncer de pele, que é o excesso de radiação solares. Imagine sem essa camada aqui, praticamente a gente estaria, né, a vida aqui na Terra seria erradicada, tá bom? Não existiria, porque a gente não suportaria, né, essa quantidade de iluminação, de energia solar na nossa pele, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, a função do ozônio, olha só, filtrar os raios ultravioletas, tá bom? Então, se você acha que o sol está muito quente, ele já passou por um processo que foi aqui, ó, já ficou retido uma grande quantidade de raios solares justamente nessa camada, tá bom? E a localização dessa camada, de 28 a 30 quilômetros de altitude, ok, pessoal? Sem ela, a vida na Terra seria erradicada na Terra. Tá bom? Então, segundo os estudos, o que a gente conhece através da ciência, né, não teria razão de existir a vida humana aqui com essa quantidade de raios ultravioletas e sem a presença do ozônio, tá certo, pessoal? Agora tem aqui um fator negativo, que são os gases poluentes. O que é que eles fazem? Podem afetar diretamente a eficiência dessa camada, certo? Então, os gases, que tipos de gases são esses? Os gases poluentes produzidos por nós, seres humanos, através das fábricas, dos carros e assim por diante, em grande excesso e assim por diante. Para onde esses gases poluentes, né, eles vão? Olha só, tende a subir. E o que tem nessa parte superior? A camada de ozônio. E essa camada de ozônio, segundo a ciência, ela tende a ser destruída, enfraquecida, perde a sua eficiência em contato com esses gases poluentes, tá certo, pessoal? Vamos seguir? Seguindo aqui, ó, olha só, o efeito estufa. Aí no livro de vocês, né, podem encontrar justamente na página 132 do livro de vocês. Aí eu fiz aqui, peguei uma ilustração, tá bom, pra gente entender melhor o que é esse efeito estufa. Em primeiro lugar, é natural e é benéfico. Tá bom? Nada de pensar efeito estufa. Meu Deus do céu, é algo maligno. Não, não. Efeito estufa é algo natural e é devido ao efeito estufa que a gente está vivo aqui no nosso planeta. Olha só como ele funciona. O que é esse efeito estufa? Olha só, eu tenho aqui, ó, bem rápido. Você pode pausar o teu vídeo e justamente testar o teu conhecimento. Como é o nome dessa camada aqui? Né? Então, se está a fim de justamente testar o teu conhecimento, dá uma pausa no vídeo e tenta responder, tá bom? Quem respondeu que é a atmosfera, acertou. Olha só, olha os raios aqui, ó, muito violento aqui, ó, né? Então, dessa forma que o raio está aqui, o raio solar, ele entrasse no nosso planeta, a gente não suportaria. Logo, eu tenho aqui uma camada protetora que a gente já viu no início do capítulo, que é justamente uma camada de gases com o nome de atmosfera. E um desses gases, a gente já viu anteriormente, é o ozônio, que justamente ele filtra isso aqui, tá bom? Então, o que é o efeito estufa? O efeito estufa, já observaram o que acontece? Né? A chuva, a água não consegue sair aqui para o espaço, pessoal.
tá bom? O que é esse efeito estufa? Um sistema fechado. Controla a temperatura, tudo aqui está fechado. Ai, professor, mas eu já vi nas reportagens tal que o efeito estufa tem causado. Não, o efeito estufa não causou nada. Quem causou alguma coisa para o efeito estufa, fomos nós. Lembra que eu falei que isso aqui é um sistema fechado? Logo, se você começa a colocar fogo aqui, liga os carros, as fábricas e tal, para onde essa fumaça vai? Você pensa que ela vai sair aqui? Isso aqui que está saindo é o reflexo do raio solar, tá bom? É o reflexo através dos oceanos, ele está refletindo. Mas os gases que a gente produz aqui, os gases poluentes, eles continuam aqui. Aí o que é que esses gases fazem? A gente produz o gás, os poluentes, e a gente mesmo começa a consumir esses gases poluentes. Ou seja, estamos nos matando, tá bom? Ô professor, de uma forma mais prática, como é que funciona o efeito estufa? Aí eu vou pedir para a produção passar. Olha só, na próxima apresentação, eu tenho aqui ó, uma estufa vegetal. Tá vendo? Eu tenho aqui, provavelmente, isso aqui é uma plantação de tomates, pode ser repolho, cenoura, tal. E muitas vezes, o que é que os agricultores fazem? Essa planta aqui, provavelmente, não é típica daquele local. Tá bom? Então, provavelmente esse local aqui, ó, né, tem neve, tá bom? Pedrinhas de gelo caindo, então vai afetar. Então, o que eles fazem? Uma cobertura especial. Essa cobertura especial, ele controla a quantidade de chuva que vai entrar, a quantidade de raios solares que irão entrar, muito pouco, eles também controlam. Logo, a gente chama disso aqui, ó, uma estufa vegetal, certo? Ou seja, o que é uma estufa? É um local onde eu controlo a temperatura, os eventos. Olha outro exemplo interessante, bora seguir? O outro exemplo interessante, inclusive, lembra da cantina da escola? Tem algo, e o nome desse algo aqui, que tem aqui justamente os salgados, a gente chama de estufa. O que é uma estufa? Conservar a temperatura da coxinha e dos outros salgados e assim por diante. Fica ali, fica conservando aquela... Não pode entrar insetos, não entra nenhum tipo de uma temperatura diferente, ou seja, tem controlado. Atrás desse equipamento tem uma chavezinha que controla através da eletricidade, né, aumentar a temperatura ou diminuir. Logo, o nome dele aqui, ó, literalmente é estufa, certo? Aí eu vou pedir agora para voltar. Né? Volta um, volta outro. Olha só, e é justamente esse aqui, ó. É o que acontece. O que é o efeito estufa é justamente aqui, ó. Tudo aqui está sendo controlado de uma forma natural. Né? Como eu já afirmei para vocês, se não existisse isso aqui, a gente não estaria nem sequer na superfície do planeta. Tá bom? Vamos seguir? Mais uma vez. Ok. Aí, devido a esse excesso de poluição, de gases poluentes, chegamos no tão conhecido o aquecimento global. O que é o aquecimento global? Segundo a ciência, é um aumento significativo na temperatura do nosso planeta. E como foi que a gente chegou a esse aumento de temperatura? Olha só, através de queima de combustíveis, tá bom? Através de produção de gases poluentes. E quais são as consequências desse aumento na temperatura terrestre e assim por diante? Olha só, locais que é propício ao gelo, que tenham animais adaptados, começam a sofrer. Tá bom, pessoal? As florestas e assim por diante, devido à ambição humana e assim, ele começa agora a entrar em extinção. Tá certo? Então, se a gente continuar a pensar só no nosso presente, a gente vai ter um futuro horrível. E é devido a isso que vocês, sexto ano, estão estudando. Para no futuro vocês começarem a desenvolver práticas que não sejam agressivas para o meio ambiente. Vocês hoje estão estudando justamente para pensar nos netos de vocês. Algo que a geração do passado, olha só, não teve esse tipo de pensamento. Apenas pensaram em ganhar dinheiro e assim por diante. E hoje a gente está sofrendo dessa forma. Vamos seguir? Eu tenho aqui
Olha, ainda, observe que um assunto vai puxando o outro, certo? Aí algo mais localizado, inclusive está no livro, claro, de vocês, né? Aquecimento global, página 133, certo? Eu tenho também aqui as ilhas de calor, página 137. Ô professor, o que são ilhas de calor? Ilha, alguma coisa está isolada, tá bom? E por que de calor? Aí eu achei muito interessante esse gráfico com tal ilustração. O que são ilhas de calor? São locais onde a presença de matéria natural como árvores e tal é praticamente inexistente. Pense aí no local. Claro, uma cidade. Ah, professor, mas a cidade ela tem árvores sim. Você quer comparar a quantidade de árvores de uma cidade para um ambiente com a paisagem natural? Né? Não tem comparação nenhuma. Então, logo as cidades, né, elas são consideradas ilha de calor. E por que as cidades são consideradas ilhas de calor? Olha a importância da vegetação. A vegetação controla a temperatura, ela faz uma troca especial dessa temperatura. Quando você tira a vegetação, o que é que acontece? A temperatura, olha só, aumenta. Observe esse gráfico aqui, ó. Aonde tem a vegetação, ele está em sua normalidade. Vai perdendo a vegetação, ó. Olha, isso aqui é a temperatura, tá bom, pessoal? Olha aqui, ó. Olha a temperatura aumentando, tá bom? Quando chega na cidade, olha o topo do gráfico, ok? Logo, ilha de calor. Agora imagine comigo, aqui eu tenho uma ilha de calor, aí aparece outra cidade, mais uma ilha de calor, a terceira, a quarta, a quinta, né? Um estado, um país, aí ilha de calor somada a outra ilha de calor, tal, tal. O que que a gente vai fazer? O que que a gente forma? Aí um slide lá do passado, aquecimento global. Vai aquecendo um pouquinho ali e outro aqui, tá bom? Então, é a importância da vegetação, tá bom? A vegetação é importante e a gente nota isso aqui nas cidades, né? Vamos seguir? Aí eu tenho aqui a chuva ácida. Professor, o senhor falou da fábrica. Por favor, vou pedir para a produção voltar. Falei, ilha de calor, volta. Aquecimento, as fábricas, volta. Efeito estufa, pode voltar. Pode voltar. Olha só, isso aqui tudo afeta, tá bom? Agora, vamos seguir. Onde a gente parou? Isso. Ok. Tudo isso que eu fiz questão de voltar tem uma consequência praticamente invisível. A chuva ácida. Quando tua mãe diz assim, menino, sai da chuva, isso vai deixar você doente, você não está certa. Por quê? Lembra, eu voltei tudo aqui para explicar isso, hein? Lembra que eu falei que o efeito estufa é um sistema fechado? Ok. A chuva que tua mãe disse que ela é perigosa e você fica doente. E depois você diz, mas minha mãe, viu? Que boquinha, hein? Ela falou que eu iria ficar doente por causa daquela chuva e eu não fiquei. Ela tem lógica. Sabe por quê? É um sistema fechado. Como se forma a chuva? Lembra lá, quarto e quinto ano? Ok? A água evaporou. Quando ela chegou na atmosfera, o que foi que essa água que está, né, no estado gasoso encontrou? Bactérias. Como assim, bactérias? Professor, na atmosfera sim, porque a gente mandou o que para a atmosfera? Fumaça, gases poluentes. Está lá na atmosfera. Formou a chuva, quando o período da chuva veio, ele veio totalmente natural e limpo. Só que tinha uma camada aqui, ó, de poeira, tinha uma camada de gases poluentes, e quando essa gotícula passou nessa camada, ela deixou de ser uma água limpa e passou a ser uma água contaminada. E ela vai encontrar quem lá embaixo? Você brincando na rua sem camisa, descalço, debaixo da chuva. É claro que tu vai adoecer. Isso é o mínimo. Olha a chuva ácida. O que é a chuva ácida? É justamente essa gotícula encontrou no meio do caminho muitos gases poluentes produzidos pelos nossos carros e fábricas. E ficou
né, com um teor muito alto, tá bom? De ácido. Ô professor, mas qual é a sequela dessa chuva ácida? Passa aí, vamos mais adiante. Olha só, olha os gases poluentes, ficaram armazenados na atmosfera, formou chuva, e aí começa a destruir o solo e árvores. Um exemplo muito mais real, vamos seguir. Olha só, eu tenho aqui uma estátua, né? E alguém muito curioso fez um histórico com essa estátua. Tirou uma foto, essa estátua ela está exposta, tá bom? Está exposta em algum campo aberto, em algum lugar que seja aberto. Recebeu chuvas por muito tempo. Olha como ela ficou. Então esse daqui, sim, esse local tem a presença de chuva ácida. Depois de tudo isso que eu expliquei para você, faço uma pergunta. Onde você imagina que existe a maior quantidade de chuva ácida? Na área rural ou na área urbana? Ok, na área urbana. E por que na área urbana? Imagine comigo São Paulo. Será que tem chuva ácida lá? Ah, tem chuva ácida? E por que tem chuva ácida em São Paulo? Okay? Então, a partir do momento que cresce o número de indústrias, também eu tenho uma alta tendência de ter maiores quantidades de chuva ácida, tá bom? Vamos seguir? E aqui, ó, rápido hoje, hein? E aqui eu tenho as atividades, tá bom? Na página 138, a página 141. Aqui está o meu e-mail para você mandar as atividades de vocês. Estou muito feliz, estou recebendo as atividades de vocês do 6º ano, tá bom? Faço de tudo para responder, claro, de uma forma breve, mas estou respondendo e recebendo as atividades com muito carinho, tá bom? E para fechar a nossa aula, como já diz um aluno aí que vez ou outra manda um e-mail para mim, não perca a fé.